Pessoal, um grande abraço. Agora é com o Matoso, de uma forma até especial, porque a gente toma conhecimento através do nosso diretor superintendente Flávio Navarro, de que este programa também entra em rede nacional através da Com Brasil, portanto, chegando a um público, né? As imagens desse programa chegando a um público beira 50 milhões, chegando até lá no sul, buscando a Argentina, Uruguai, enfim, um carinho, um respeito muito grande com a gente aqui. Eu vou conversar hoje, amigos, de uma forma especialíssima. Todos são especiais. Quando eu digo uma forma especialíssima, é porque se o homem chegou aqui, ele chega e já vai. Tá entendendo? Mas não é por nada, não. É pelo grau de importância que ele tem no contexto jurídico, empresarial e político deste novo Brasil que se desenha. Como é que eu falo com o senhor, afinal de contas? Senador Felipe Belmonte, doutor Felipe Belmonte, desportista Felipe Belmonte. Só Felipe Belmonte tá bom. Aí pronto, né? Tá bom. É só o camarada ir lá na rede social e você vai ver um bocado de coisa a respeito desse cidadão. Mas nós vamos começar o seguinte, a sua visita aqui em Belém do Pará, ela basicamente é para fazer uma coisa que algumas pessoas... É ou não é? O senhor, podemos dizer, é um dos grandes articuladores da formação do Aliança pelo Brasil. Uma satisfação muito grande ter aqui na TV Grão Pará, canal 14.1. Tá, muito obrigado, Matoso. Uma satisfação estar aqui, também a todos os ouvintes, né, os que nos assistem. E eu fui, na verdade, convidado para procurar organizar uma agremiação partidária para que o presidente pudesse vir. O primeiro momento era isso que procurávamos. E diante da procura eu fiquei convencido que aquilo que o presidente procurava, ele mesmo poderia criar. E a partir disso fizemos a proposta, né? Junto com mais um grupo de advogados, com a doutora Karina, com o doutor Admar. E o presidente, então, deu a autorização para a gente começar essa criação de um novo partido que recebeu esse nome de Aliança pelo Brasil. E hoje fiquei eu como vice-presidente, o presidente do partido é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele é o presidente do partido. Ele é o presidente do partido. E eu fiquei como vice-presidente, também junto com o senador Flávio Bolsonaro. E estamos empenhados nesse trabalho. Naturalmente, como eles têm as atividades políticas deles também, o presidente, na verdade, governa o país, né? Uhum. Então, essa parte operacional ficou comigo e com mais um grupo de colaboradores que formamos a estrutura principal de busca de apoiamento, que o momento agora, um partido para ser criado, ele tem que ter o apoiamento da sociedade, da população, de até 492 mil pessoas não filiadas a partidos políticos. E isso que nós estamos fazendo e estamos já em pleno desenvolvimento desse trabalho. Bom, eu quero lembrar aqui também, por uma questão de crédito natural, de reconhecimento, nós chegamos aqui até ao Felipe Belmonte, através da dona Shirley Vale, que é a mulher da Aliança aqui no Pará. Chegamos, tem toda uma cadeia, Coronel Rosinaldo, cheguei ao Everaldo Eguchi, cheguei a dona Shirley Vale e estou chegando aqui ao doutor Felipe Belmonte. E quando eu faço questão dessa referência, mas não é o presidente Jair Bolsonaro, diz que mulher não, e é uma mulher aqui, uma nortista não, é uma mulher nortista, que cabeça a coisa aqui, claro, né? Claro. Não, já chamaram ou falaram do presidente tanta coisa, ele a cada dia demonstra que não é nada daquilo, né, que os antagonistas deles falam, né? Uhum. Ele é uma pessoa muito simples, democrata, e é uma pessoa que não tem preconceito, né? Falava até que ele não gostava de preto. Pois é. Pô, o melhor amigo dele é o Negão, é o Hélio aí, nosso grande amigo, o deputado Hélio Lopes, né? E isso não tem nada a ver, ele é um brasileiro, uma pessoa do povo, né, que respeita a todos, seja do norte, do sul, somos todos brasileiros, somos todos verde e amarelo, ou pelo menos devemos ser, né? Não, mas na verdade o que a gente percebe até do presidente da República é que ele não tem máscara, né? Às vezes até nem do Covid-19, ele não manda dizer, ele diz. Ele é muito autêntico, né? Ele é muito autêntico. As pessoas gostam de fantasia, de sepulcro caiado, de túmulo pintado, né? E não observa a podridão que tem lá dentro. Então o que a gente vê nele é o seguinte, ele vai para cima, ele se mostra. Ele reage e não olha a cara. Esses dias eu, inclusive, Matoso,
houve um questionamento numa entrevista que me fizeram a respeito o presidente estar buscando aproximação com determinados segmentos políticos, se aquilo não poderia comprometer em nome do princípio bíblico, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu disse, eu acho que é o contrário. Eu acho que todos aqueles que se aproximam do presidente estão se aproximando de um presidente que ele está em 20 meses de governo sem nenhum caso de corrupção. Pois é. Então, quem se aproximar dele estará em boa companhia. Nós estamos aí com nenhuma notícia, e olha que não falta gente para procurar, nenhuma notícia negativa, nem no âmbito do governo, dos ministérios, das estatais. E este dinheiro que está sendo usado, que é da sociedade brasileira, está sendo usado para a população. Basta você ver a quantidade de obras que com pouco dinheiro está sendo feito, porque agora o dinheiro chega na obra. Pois é, esse detalhe, chega na obra e com valores menores do que era antes. Exatamente. Né? É curioso isso que acontece. Né? Mas aí, ainda dentro dessa questão que o senhor falou, há muito tempo eu não lembro, me ajudem, quando um presidente da República do meu país falou em Deus. Parece que Deus é um ser alienante, inexistente, que não vale. Ele usa claramente o nome de Deus. As pessoas confundem, né? Eles acham que o Estado é laico e ninguém pode falar de Deus. Peraí, o Estado laico significa que o governo não impõe uma determinada condição de fé religiosa, né? Ou até de não ter fé nenhuma, é um direito que cada um tem. Isso não significa que os governantes não possam ter suas próprias crenças. Inclusive, isso está na raiz do partido Aliança pelo Brasil. É a defesa dos valores cristãos, a defesa da família e a defesa da pátria, né? São 3 pilares de sustentação de toda a estrutura do partido Aliança pelo Brasil, porque os valores cristãos, né, Matoso, são os valores originais da cultura do nosso povo brasileiro, né? E precisam ser preservados. A família é a célula principal que você sustenta uma sociedade, né? E aí você vai estudar e buscar o porquê de alguns grupos que combatem isso. Claro, aí você vai buscar Engels, que com base em Darwin defendia que era tudo comum, até surgir a família que começou a produzir e pela produção começou a contratar e que a família seria a origem da opressão. E nisso criou-se uma ideia que passou pelo marxismo, né, de que poderia haver um problema de você valorizar a família. Pois eu prefiro continuar com os princípios cristãos que estabelecem a família como algo realmente sagrado, né? E nós defendemos esses valores aí defendemos que a criança seja criança, entende? Sim. E essa questão de querer antecipar ou sexualizar nossas crianças é algo que não é necessário. Deixa a criança ser criança, tá? Vamos ter o desenvolvimento familiar, estimular que haja harmonia nos casais e que a gente possa com isso desenvolver e formar uma sociedade muito sólida, né? Quando ele falou em diz-me com quem anda e te direi quem és, é bom lembrar que Jesus Cristo, quando pegou Mateus e foi apresentar para os apóstolos, Pedro, o senhor está ficando doido, mestre? Esse cara é um pilantra, é um ladrão. Disse, porra, mas é Deus que eu quero. Vem para cá. O cara é competente, só ensinaram que é bom meter a mão. Então, se ele vier para o meu lado, como acabou indo para o lado de Jesus, se tornou um baita de um evangelista, o Mateus, o coletor de impostos, não podia ver o dinheiro dos outros, parece até alguém que eu conheço nesse meu país. Aliás, um parêntese, isso é por minha conta. Vá no Google e pergunte qual o time mais querido do Brasil, tá? Pergunte qual o maior cachorro do mundo. Vá no Google. Pergunte qual o prédio maior do mundo. Pergunte, por exemplo, qual o maior ladrão da história do mundo. Pergunte no Google. Eu não vou. Pergunte quem é. Mas sim, vamos fechar parênteses. Vamos voltar aqui. Tem um outro termo na Bíblia que diz, parece-me que Saulo de Tarso, Paulo dizia, que ele foi para o meio dos ladrões para trazê-los, para purificá-los, convertê-los. Eu posso estar no meio deles sem ser um deles. O problema é que a política no Brasil ficou muita gente aí que disse que todo mundo era corrupto e ladrão, se juntou com os corruptos e ladrões e passou a chefiar a gangue. Então esse conceito, esse contexto é que a gente precisa mudar no país, né?
O presidente ele tem falado, né? E tem falado e praticado. Só de não roubar já melhora. Já começa a melhorar. Só né? do presidente, comentas que ele é isso, que ele é direto e tudo, mas duas coisas fundamentais. O presidente tem demonstrado honestidade. Tanto que não há quem aponte no governo qualquer tipo de irregularidade no governo. Nem no governo, nem nas estatais. E todas as pessoas que têm entrado para o governo têm tido isso. O presidente já disse, olha, eu não vou dizer que não possa aparecer alguma coisa aí, não conheço, não controlo todo mundo, né? Mas ele fala desse jeito. Agora, se aparecer, cara, é voadora no pescoço. Ou seja, ele não vai tolerar isso. Né? Então isso é uma mudança de uma cultura que vem de longa data. Né? Você sabe que o Pero Vaz de Caminha, quando mandou a carta ao rei, ele já pediu um emprego lá para o pessoal dele. Né? Já pediu cargo, né, e tudo. Então, essa história é muito longa. Então, essa mudança de cultura, sabe? Eu morei na Inglaterra quase 9 anos. E lá eu vi um pronunciamento que a Margaret Thatcher fez, que isso mudou muito a maneira de ver as coisas. Uma coisa simples, Matoso, mas que mudou. Ela dizia o seguinte, primeiro estavam lá os deputados socialistas discutindo algumas questões socialistas, né? E é interessante o formato inglês, porque eles ficam em volta de uma mesa conversando lá no parlamento, né? A Margaret Thatcher, a primeira-ministra, ela disse, olha, conservadora, muito bom, o socialismo é muito bom. Ele é muito bom até acabar o dinheiro dos outros. Pois é. Né? Porque ele não estimula a geração de riquezas, né? E a produtividade, é contra quem produz. Né? Uma hora acaba o dinheiro. Ela disse, a gente tem que entender que isso é uma grande diferença, que não existe dinheiro público. Não existe. Fala-se em dinheiro público, não existe dinheiro público. Existe dinheiro do contribuinte. O Estado não produz riqueza. Quando você fala dinheiro do contribuinte, o que você está dizendo? Você está dizendo, esse dinheiro tem dono, sim. Mas não é tratado assim. Não é, esse dinheiro tem dono, e a gente tem que prestar conta ao dono, que é a sociedade. E nesse caso, o presidente tem agido exatamente assim. Ele sabe que esse dinheiro do contribuinte tem dono, e é o contribuinte que ele tem que reverter em benefício. E isso faz toda uma diferença, porque quando se fala em dinheiro público, o que parece? Parece que dinheiro público não é de ninguém, então muita gente resolve meter a mão, né? E isso não é mais tolerável, nós não estamos mais, eu acho que estamos inaugurando um novo momento dentro da política brasileira, que é a política de seriedade. Eu tenho dito, Matoso, que eu não defendo a nova política, eu defendo a velha política. Só que aquela velha é muito velha, viu? Aquela velha da Grécia Antiga. Onde, o que era? Onde se iniciou o termo política. Política é cuidar da polis, cuidar da cidade. E a política, para a política, iam cidadãos de bem que dispunham do seu tempo para fazer algo em prol da sociedade. Então, eu defendo isso, que as pessoas de bem se unam. Eu nunca tive atividade política, eu resolvi... Eu e minha família, nós voltamos para o Brasil com o propósito de contribuir com o país, colocar um tijolinho pelas referências de seriedade que nós assistimos. Né? É tão bom que as pessoas possam ter boas referências de práticas honestas dentro do nosso trabalho político e que realmente tudo aquilo que se faça seja em prol da sociedade. E é isso que esse governo tem procurado fazer, tem trabalhado para fazer e está fazendo. E isso apesar de um bombardeio contra de todas as formas. Apesar de tudo, mas veja, está inclusive se refletindo no aumento a cada dia do apoio ao presidente. Até porque você veja quantas coisas o presidente falou no começo da pandemia que hoje se reconhece como verdadeiro. Pode-se até dizer que talvez ele não tenha utilizado a forma mais adequada para se pronunciar e que alguém tenha interpretado como teoria negativista. O presidente, ele nunca negou a seriedade do momento que nós vivemos. Ele apenas disse, saúde e economia caminham junto, porque a economia é a condição de sobrevivência das pessoas.
Fala, fica em casa. Fica em casa quem tem casa. E fica em casa quem tem o que comer em casa. Quem não tem vai ter que ir para a rua conquistar o suprimento da sua família, né? Com os cuidados que precisa tomar. Segurança é preciso ter, cuidado é preciso ter, isolamento, máscara. Estamos num momento realmente delicado e ninguém está minimizando a seriedade do momento. Mas nós não podemos fazer com que a seriedade de um momento se transforme num complicador muito maior no momento seguinte. Por isso, a necessidade em tudo na vida, né, Matoso, de ter equilíbrio. Eu acho que hoje, a própria OMS hoje reconhece isso, diz hoje aquilo que o presidente falava em fevereiro e março. Né? Então, eu acho que tudo na vida tem que se procurar o ponto de equilíbrio para que a gente possa manter todas as coisas funcionando adequadamente. Dentro dessa questão do fica em casa, me permita citar um exemplo aqui. De dezembro para cá, eu fiz 2 situações na minha casa, né? Eu fiz um galinheirozinho lá com tijolo que estava 360 conto, mas eu tinha feito um oratório também com tijolo de 350. Quando o moço que trabalha comigo precisou tocar a casinha dele, estava R$900 o tijolo. Pô, eu tenho tijolo aqui a menos de 200 quilômetros de Belém. Aqui, 150 e pouco, em São Miguel do Guamá. Agora começou a cair para 600. Então qual é o lance? É a história. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Os tijolos que estavam prontos ficaram estocados porque ninguém saía de casa. Quando começou a ter a procura, a demanda, essas palavras bonitas que criou, a demanda, quando o povo começou a procurar para comprar, estava caro, porque não tinha tijolo. Agora, eu estou falando uma coisa bem básica, da casa, do cidadão, a história do arroz. A história do arroz. Exato. Que agora está se falando, descobrir o macarrão. Nós nortistas não temos tanto esse costume do macarrão, das massas, né? Nós nortistas, nordestinos, enfim. Mas muita gente come, mas é uma alternativa, independente de baratear ou não o arroz. Mas, doutor Velmont, é o seguinte, e o Aliança já está em quantos estados? Vamos voltar à Aliança pelo Brasil, o partido do presidente. Vamos ver, o Aliança, é claro que nós temos, hoje se fala, mas nós temos tantos partidos no Brasil. Agora eu te pergunto, qual é o partido conservador realmente que nós temos? O Aliança vem para ocupar esse espaço. O que significa um partido conservador? Um partido que preza e conserva aqueles valores que são naturais da cultura brasileira, que são os valores cristãos. Então nós queremos conservar o valor da família, né? Nós queremos conservar o valor da defesa da nossa pátria, sentir realmente o grande patriotismo. Nós temos um país maravilhoso, rapaz. Eu já estive aqui em Belém um grande tempo, é uma alegria, eu venho aqui, é um povo hospitaleiro, eu sou muito bem recebido, tenho grande satisfação. Meu pai era militar, nós moramos em Manaus um período, e militar, você sabe, mora no Brasil inteiro. Então eu conheço bem o Brasil, as diversas características, e sei da riqueza que tem em cada povo realmente. Esse país é fantástico. Eu morei na Inglaterra, eu estive em Israel, e o presidente fala muito bem, veja o que Israel não tem e veja o que eles são. Agora veja o que nós temos e o que nós ainda não somos. Por que não somos? É um partido, aí você tem muitas raízes de porquê, né? Mas o primeiro ponto é isso, vamos parar de roubar, gente, aqui não rouba mais, e nós vamos usar o dinheiro do povo para o povo. Pronto, só isso aí já justificaria a eleição de Jair Bolsonaro, né? Agora, com relação ao partido, então, o que nós vemos hoje? Será um partido puramente conservador no sentido de defender nossos valores. Conservador não é atraso, conservador pode ser progresso, deve ser caminhar para frente. Nós temos que nos adaptar à dinâmica dos tempos, mas sempre com a raiz na nossa base principal, que são princípios e valores. Eu não gosto muito de lados, de esquerda, de direita. Eu prefiro defender princípios. Princípios da honradez, o princípio da honestidade, o princípio da gratidão, do reconhecimento e o princípio da união. O nome Aliança, nós até pensamos nesse nome, porque o nome partido, ele sugere divisão, entende? O nome Aliança sugere a união. Aliança das pessoas de bem desse país. Não que outras pessoas em outros partidos também não tenham pessoas de bem, é claro que tem também, mas nós queremos reunir, lembrando daquela Grécia Antiga, estava aquelas pessoas de bom coração que se dispõem a fazer algo pela nação, pelo seu povo, que não está com interesse, que não tem ambição, que não tem vaidade,
que não têm interesse de usar o dinheiro público em proveito particular. O dinheiro público é para o povo. Entende? E nós começamos a fazer esse trabalho. Hoje você, para criar um partido, você tem duas condições básicas. Você precisa ter formação de diretório em 9 estados, pelo menos, e precisa de 492 mil, é um percentual da eleição anterior para a Câmara dos Deputados, de apoiamentos. As pessoas têm que assinar uma ficha apoiando a criação do partido e ele não pode ser filiado a partido político. Entende? E você tem que ter 0,1% do eleitorado daquele estado para poder formar o diretório. Hoje nós já temos essa meta cumprida no Distrito Federal, em Mato Grosso do Sul. Ontem nós completamos em Santa Catarina. Acredito que nos próximos 10, 15 dias estará completo também no Pará, no Espírito Santo, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais também está muito próximo. Então começa a ter uma quantidade muito grande. Eu acredito que em 30 dias nós vamos estar aí com 10 a 12 diretórios formados, com o primeiro requisito atendido, né? Uhum. Claro que o partido do presidente, os valores que ele defende, nós estamos falando de uma pessoa eleita com quase 58 milhões de votos. Nós estamos falando de uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores em suas redes sociais. Isso significa o seguinte, traduz um apoio muito grande. E agora, recentemente, né, Matoso, foram feitas, depois de todo o bombardeio em cima do presidente, questão de pandemia, porque o que ficou para o presidente? Olha, você não vai gerir a política de saúde, quem vai cuidar disso são os governadores e os prefeitos, mas você vai mandar dinheiro para todo lugar. Engraçado, né? E é isso que o presidente tem feito, gerado, viabilizado recursos, né, para atender a comunidade. E todo esse trabalho e esforço que está sendo feito pelo governo federal tem sido reconhecido a ponto de o apoio ao governo ter aumentado. E que surpreendeu determinadas redes televisivas de comunicações que bombardeiam o presidente diariamente. E, no entanto, ele está aparecendo não divulgam as obras e massa de pão. Eu te digo mais, olha, nós tivemos, em 8 meses de governo, 68 obras concluídas. 68 obras concluídas. A notícia que devia ser dada é, com pouco dinheiro, 68 obras são concluídas. Inclusive de governos anteriores. Exato, que nunca terminavam. Qual foi a notícia que se deu? Nunca se investiu tão pouco em infraestrutura. Gente, a notícia é, as obras estão feitas e a população pode usufruir das obras. Por que você faz uma obra? Para atender a sociedade. Para que você faz uma ponte? Para viabilizar as condições de melhoria. Você faz um viaduto para desafogar o trânsito. Você sabe que o grande problema que nós temos hoje em qualquer lugar é transporte. O transporte é um problema que você se encontra com ele todo dia. Todo dia o cara vai trabalhar, tem um problema. Né? É saúde, é educação, mas é transporte. Então você tem que viabilizar rodovias, você tem que viabilizar estruturas internas. Então o partido Aliança pelo Brasil está reunindo essas pessoas que enxergam isso e pretendem dar esse apoio também para que o presidente tenha um partido e com isso realizarmos aquilo que se pretende em prol do país. Comenta-se, né? Mas o partido tal se ofereceu para o presidente e o presidente está olhando. Eu digo, olha, o presidente precisa governar o país. É natural que ele tenha um relacionamento com os partidos e avalie tudo a seu tempo. Agora, o partido que nós somos reunidos em grande número no Brasil inteiro e a cada dia crescem mais pessoas que se somam a isso porque acreditam, Matoso, nesses valores que eu tive falando. Né? São pessoas que defendem aquilo que é a cultura raiz do povo brasileiro, a defesa de valores cristãos e a defesa da família. E essas pessoas a cada dia aumentam mais, se aproximam, nos procuram e eu tenho certeza que com esse procedimento, com tudo isso, nós até o final do ano nós já temos todas as fichas de apoiamento necessárias. Portanto, nessa eleição para prefeito, rigorosamente o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não tem, este o meu partido, não tem, na verdade que está sendo preparado. Não, porque para isso o partido teria que estar pronto em abril. E o presidente não quer pressa na criação do partido, porque na onda Bolsonaro, você viu que muita gente se elegeu e depois são pessoas que não prestigiam o Instituto da Gratidão, né?
se elegeram e acharam que eles é que tinham conseguido por conta dele e alguns deles, inclusive, traíram o presidente. E o presidente não quer isso. Ele quer pessoas realmente comprometidas com a causa pública e que acreditem nisso que ele acredita. Para formar o Aliança, rigorosamente, assinar a filiação, nesse primeiro momento, pessoas que não estejam ligadas a outro partido político. O que não quer dizer que lá na frente, aí aquele que está no partido X, partido Y, mas que se identifica com a causa do conservadorismo, o Bolsonaro fez isso 30 anos. Claro. Ele fez 30 anos, todo o tempo rompendo com a normalidade da política. Depois de estruturado o partido, aí sim, terá que haver filiação política. Por enquanto não há ainda filiação, porque o partido não está criado, está em formação. Então, na formação, são só apoiamentos. E os apoiamentos a pessoa não pode ser filiado em função da lei. Agora, uma vez criado, aí nós vamos fazer filiação em grande número, e aí naturalmente muitos políticos já inclusive se comprometeram, têm interesse em participar do processo. Nós pretendemos fazer do Partido Aliança pelo Brasil o maior partido desse país, porque exatamente reúne algo que é a essência do nosso povo, né? E principalmente em torno dos ideais defendidos pelo presidente Bolsonaro. E pretendemos, nas eleições de 2022, ter uma grande bancada de parlamentares, governadores, e eu acredito que com a força que o presidente vem demonstrando, isso será realizado e bem sucedido. Bom, aqui no Pará o senhor esteve com um grupo, é restrito exatamente porque vocês estão no processo de articulação, um café da manhã, aí no início da noite vai ter um encontro, né, com lideranças empresariais em Salinas, reunindo de todo o estado. Exato, nós vamos ter pessoas de todos os municípios do Pará nessa reunião, onde, na verdade, será uma reunião de trabalho, né? Porque nós vamos distribuir algumas funções, explicar o momento em que nós estamos hoje na coleta de apoiamentos e vamos ter funções, porque nós temos que ter coordenadores em todos os locais, né? Eu tenho insistido e falado muito que o momento não é de definição de quem vai ser dono de diretório ou vai ficar, não existe isso. Hoje é apoiamento e pessoas que vêm apoiar o projeto do presidente, o projeto da Aliança, e com isso buscar as fichas necessárias para viabilizar a criação do partido. Agora, só se aproveitando, vou de novo tocar um assunto aqui, já houve o sinal de lá para terminar, paciência, mas eu vou falar do futebol. Eu vou patentear isso aqui, porque essa história dos mimimis, não sei o que e tal, vamos lá. Quando eu vejo essa senhora, eu vou repetir o nome dela que eu conheci há pouco tempo, dona Shirley Vale, tocando adiante esse projeto aqui, quer dizer, o presidente toma conhecimento dela, o senhor está aqui para tratar com ela está tocando o barco, né? A Shirley é uma guerreira, é uma pessoa dedicada, importante, todas essas pessoas trabalham como voluntárias. Elas não ganham nada para fazer isso, só a satisfação de estar contribuindo por uma causa, né? Pelo contrário, às vezes tem despesas, né? Do bolso tem despesas e o tempo despendido, e nós temos pessoas no grupo dela, na equipe dela, advogados que passam a noite lançando fichas, então isso é no Brasil inteiro. Muito bem, doutor, meu caro Felipe Belmont, eu quero vou pedir desculpa mais uma vez pela forma enfática, como eu falei, mas é porque eu vibro com as coisas onde que eu vejo possibilidades, tá certo? E não poderia perder a oportunidade de ter uma pessoa que a gente sabe, quem quiser mais saber do cidadão Felipe Belmonte, camarada super, tô de blazer aqui, olha como é que o cara tá, mas enfim... É assim mesmo, ele está na lista, até porque vim de paletó e gravata aqui para a Amazônia, só eu mesmo, né? Saber mais da importância e de uma perspectiva das melhores para o nosso país. Aqui eu quero registrar nos bastidores também a figura do delegado da Polícia Federal, Everaldo Deguchi. Nós temos um homem lá de Santarém. Quando eu falei não, 63, eu posso falar o nome dele? Não, de lá, como é que está o nome lá de Santarém? Márcio Cesaroto. Cesaroto? Olha, ela tem até nome de artilheiro, parece de Esqueloto lá, é bom não lembrar esse Esqueloto lá da Argentina, não. Ele que fez gol aqui contra o Paysandu no Boca. Então, enfim, muito obrigado, tá certo? E eu fico impressionado porque mesmo diante da uma indignação assim, mas não é raivosa, eu não tenho raiva de ninguém. A impassividade, a tranquilidade de um homem que o país precisa. É muito bom. Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade
E vamos trabalhar aí por um país melhor a cada dia, né? E reunindo com todas aquelas pessoas que acreditam verdadeiramente que esse país pode ser melhor. E nós respeitamos todas as pessoas, acho que tem muita gente séria. E agora, essa minha entrada na política, eu tenho conhecido políticos antigos, alguns muito sérios e comprometidos, foi uma surpresa muito agradável, né? Às vezes você tem uma imagem do político e eu acho que está certo, eu acho que todos têm que ter um senso crítico realmente. E é o seguinte, olha, vote realmente em que você acredita, vote nas pessoas honestas, nas pessoas sinceras, nas pessoas que olham nos olhos e nas pessoas que realmente falam e cumprem. Eu acho que isso é fundamental. Isso eu aprendi muito na Inglaterra. Não se admite alguém que fale que não cumpre. Inclusive a lei, se o político falar e não cumprir, ele é destituído do cargo. Eu até defendo que no Brasil se faça isso também. Pois realmente a pena, igual como está se aumentando agora para quem maltratar o animal, não é isso? Só assim para fechar aqui da minha parte também, porque senão a gente não fecha nunca. Poxa, por que a gente não tem um prefeito igual de Colatina no Espírito Santo? É muito simples, eu mudar o meu comportamento de eleitor e votar num prefeito que tenha esses valores. A família, respeitar a propriedade, empreender, tá entendendo? Ser cristão, embora o Estado seja laico. Por que a gente não tem um senador, um juiz como aquele da Suécia? Ainda estamos longe, mas chegaremos lá. Eu tenho dito o seguinte para os eleitores, né? Olha, gente, procure, mas procure muito. Nem procure qual é o mais competente, não, mas procure quem é honesto, que é esse que vai cuidar do dinheiro da gente. Um grande abraço, obrigado ao pessoal da Com Brasil, tá certo? Pessoal aqui da TV Grão Pará, canal 14.1, e claro, a gente vai aproveitar um bocado dessa parte aqui para o nosso canal no YouTube, Edson Matoso TV. Um abraço e até a próxima.